Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil. Aqui quem fala é Rafael Bonelli e quem acompanha o vídeo deve ter percebido que as fontes aqui da interface do meu Lightroom estão um pouquinho maiores, né? Eu percebi nos últimos vídeos aí que elas estavam ficando um pouco pequenas, porque o meu monitor é QHD, então ele tem um pouco mais de resolução do que o monitor Full HD, e aí as fontes ficam bem pequenininhas, e aí no vídeo estava ficando bem diminuta mesmo. Eu resolvi aumentar um pouquinho o tamanho na interface do Lightroom. Vou tentar lembrar de sempre fazer isso antes de gravar os vídeos, para que fique um pouquinho mais legível aí para vocês. Beleza? No vídeo de hoje, eu vou responder uma dúvida de um usuário que postou ali no nosso canal. Ele perguntou se era possível criar um tríptico aqui no Lightroom. O que é um tríptico? Um tríptico é uma imagem formada por 3 imagens, né? Normalmente se fazia isso muito na pintura, e hoje o pessoal da fotografia acabou absorvendo essa ideia e trazendo para a fotografia, né? Então o tríptico nada mais é do que uma imagem, né? Uma fotografia formada por 3 fotos, ou pela mesma foto repetida 3 vezes, e por aí vai. A ideia é que essas 3 imagens, elas contem uma única história, né? Então, aquelas 3 obras, aquelas 3 imagens devem ser vistas como uma imagem só, contando uma única história. Então, sim, a resposta é sim, dá para fazer isso no Lightroom, né? E a gente vai ver como. Lembrando que esse vídeo só é possível graças ao patrocínio e ao apoio do site slicklens.com. Se você está buscando presets de qualidade para Lightroom, visite aí o site www.slicklens.com. Tá? Então vamos falar do tríptico. A primeira coisa que eu tenho para dizer é a seguinte: se você usa o Photoshop e você tem domínio da ferramenta de Photoshop, você vai ter muito mais liberdade criando o seu tríptico lá no Photoshop do que aqui. A possibilidade de salvar ele depois, sem ser como um JPEG, de manter ele como algo editável, toda a liberdade de colocar efeitos, sombras e por aí vai, uma textura no fundo. Você vai ter muito mais liberdade lá. O que nós vamos fazer aqui no Lightroom é utilizar o módulo de impressão para criar um tríptico. A gente vai abusar um pouquinho do módulo de impressão do Lightroom para criar um tríptico aqui pelo Lightroom. Dá para fazer também, mas nossas opções são um pouquinho mais limitadas. Então, para começar o nosso processo, nós vamos direto lá para o módulo imprimir. Beleza? Estamos aqui no módulo imprimir, né? Eu tenho aqui de cara no estilo de layout 3 opções: imagem única, folha de contato, pacote de figuras e pacote personalizado. Dá para fazer o tríptico no pacote personalizado, pacote de figuras e tudo mais. Eu acho eles um pouco mais chatinho de mexer. Eles dão mais liberdade para você montar as células na posição e do jeito que você quiser, mas ele tem a mania de ficar dando snap na célula uma na outra ou nos cantos da página, e eu acho que dá um pouquinho mais de trabalho de deixar do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. Então eu uso o imagem única, folha de contato mesmo, e aí uso alguns truquezinhos para fazer o que eu quero. Se eu quiser repetir uma imagem, se eu quiser repetir a imagem 3 vezes, eu uso alguns truquezinhos aqui. Então, vamos usar imagem única, folha de contato. A primeira coisa que eu preciso fazer é dizer para o Lightroom que eu não vou imprimir isso aqui, na verdade, né? Eu vou exportar isso aqui como um JPEG, e aí depois, se quiser, eu vou levar num birô de impressão ou num laboratório e por aí vai. Mas por padrão, se eu for lá embaixo aqui no lado direito, eu vou ter aqui trabalho de, e ele no momento ele está selecionado impressora, ou seja, ele está pronto para mandar isso aqui para impressão, para minha impressora. E não é o que eu quero criar um JPEG. Então aqui em imprimir em, eu vou trocar para arquivo JPEG. E aí ele já altera mais algumas coisas aqui para eu poder ajeitar. A resolução de arquivo eu vou deixar em 300 dpi, a não ser que você saiba que o birô de impressão onde você vai imprimir isso daqui trabalhe com outra resolução, e aí você conversa com eles, mas 300 dpi nos dá uma qualidade segura aí. Nitidez para impressão vou deixar padrão, o tipo de mídia fosco, qualidade JPEG eu vou deixar em 100. Vou deixar em 100 só pelo seguro. A gente já viu alguns outros testes que 80 ou mais você já tem dificuldade de perceber visualmente diferença. Mas aqui tem o mais importante, a dimensão personalizada do arquivo. Ele por padrão ele veio configurado
para a folha da impressora e coisa e tal. Ele veio com uma configuração padrão aqui dele. Se está na impressora, vai ser o tamanho da folha da impressora. Mas como é um JPEG, eu preciso determinar esse tamanho. Então eu vou ativar aqui essa opção e vou determinar o tamanho que vai ter o meu tríptico. Nesse momento eu vou trabalhar com 30 de largura por 20 de altura. Eu posso colocar o tamanho que eu quiser aqui, mas o Lightroom ele tem algumas limitações, né? Então tá aqui o tamanho que eu quero. E aí o gerenciamento de cores vou deixar em sRGB e vou deixar em perceptivo. Num outro vídeo de repente eu falo da diferença entre perceptivo e relativo, né? Então agora definimos aqui que vai ser um arquivo JPEG, definimos aqui o tamanho da minha impressão, a nitidez e coisa e tal. Vamos configurar o nosso tríptico, vamos montar o nosso tríptico. Então vou voltar lá em cima e onde está layout, aqui eu tenho a definição das margens da minha folha. Se eu zerar tudo, a minha folha não vai ter margem, então o meu tríptico vai começar na beiradinha da folha. Eu quero que ele tenha uma margenzinha, né? Eu quero que ele tenha uma margem. Eu poderia puxar a margem manualmente aqui, ó, só com o mouse e definir, mas eu vou definir aqui ela numericamente. Então eu vou dar meio centímetro de margem de cada lado do meu tríptico. E já tenho aqui meio centímetro de cada lado. Agora eu tenho que dizer para o Lightroom que eu quero uma grade de fotos. Eu não quero uma única foto. Eu quero 3. Né? 3 colunas de foto. Então aqui onde eu tenho grade da página, né, eu posso aumentar a coluna para 3 e vou ter 3 áreas para colocar fotos. Ó. Se eu botar linha, ele vai criar na vertical. Né? Então é uma linha, 3 colunas para eu ter o meu tríptico. Aí aqui embaixo em tamanho da célula, eu vou escolher o tamanho dessa área onde a foto vai ficar dentro. Né? Posso diminuir esse tamanho, ó, e posso mexer na altura também. O legal é que ele coloca como máximo para mim o espaço máximo que eu tenho, levando em consideração a margem e o fato de eu ter 3 fotos. Então se eu jogar no máximo aqui, ó, ele já vai ocupar o espaço inteiro. Só que eu não quero uma foto colada na outra, eu quero uma margenzinha entre elas. Então aqui eu tenho espaçamento entre as células. Esse espaçamento que eu defini aqui, ele vai afetar o tamanho aqui embaixo para ter esse espaçamento. Então eu posso botar o espaçamento que eu quiser aqui, ó. Como eu deixei 50 centímetros de 50 milímetros de espaçamento no topo, eu vou deixar 0,25 entre cada foto, para ficar metade do espaço aqui, ó. Então agora eu tenho a área para as 3 fotos. Rafa, agora como é que eu coloco as fotos aí dentro? Né? Eu escolho as fotos aqui no meu rolo de filme, então eu tenho que estar ou numa coleção ou na pasta onde minhas fotos estão, onde as fotos do tríptico estão. Então eu posso escolher as 3 aqui, ó, segurando o Ctrl, e ele vai colocar as 3 fotos aqui, as 3 imagens. E aí começa o ponto em que a gente tem que usar uns truquezinhos para fazer o que a gente quer. O Lightroom, ele utiliza aqui nas imagens a ordem das fotos aqui embaixo. Então mesmo se eu quisesse passar essa foto do furo no tronco para o lado direito aqui e essa foto do tronco inteiro para o centro, não basta eu simplesmente escolher ela na ordem. Mesmo que eu escolha na ordem, ó, a hora que eu escolher a do furo, ela vem para o meio, porque ela está no meio aqui embaixo. Então se eu quiser mudar a ordem disso aqui, eu tenho que alterar a ordem aqui embaixo. Então eu vou desselecionar tudo e vou passar a do tronco para o meio, ó. E agora eu posso selecionar as 3 e elas vão vir na ordem que eu quero. Além disso, você deve estar percebendo que ele está deixando uma margem branca na célula de cada foto, né? Isso acontece porque, por padrão, ele faz a foto caber inteira dentro da célula. Para eu mudar esse comportamento, eu tenho que vir aqui em configurações de imagem e acionar a opção Zoom para preencher. E aí ele vai ampliar a foto até ela preencher a célula inteira, né? Quando eu faço isso, eu ainda posso clicar e arrastar a foto dentro da célula para organizar ela do jeito que eu quero aqui, ó. Beleza? Então eu consigo fazer isso aqui, monto meu tríptico do jeito que eu quero, e aí depois que eu montei meu tríptico, o que eu faço? Eu simplesmente venho aqui embaixo no botão, nem precisava ter rolado, né? Venho aqui embaixo em impressão em arquivo, clico aqui, ele vai perguntar onde eu quero salvar esse tríptico, e eu salvo ele. Tríptico não tem o I, eu acho, né? Acho que é com P mudo, mas... Então ele vai aqui imprimir
fazer o trabalho de impressão. Na verdade, ele está imprimindo em um arquivo JPEG, né? Ele está criando um arquivo JPEG. Ele vai terminar de criar esse arquivo JPEG aqui. Ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Terminou. E se eu agora for no desktop, vai estar aqui o meu tríptico. Né? Pronto, posso guardar ele numa pasta, ou poderia ter salvo direto na pasta, ou posso mandar aí para o laboratório de impressão. Umas coisinhas a mais que a gente pode fazer. O legal é que depois que eu criei o tríptico, se eu for imprimir com frequência, fazer com frequência trípticos nesse tamanho, eu posso salvar isso como uma pré-definição, né? Eu venho aqui no lado esquerdo, no navegador de modelos, né? Clico aqui no maisinho e salvo aqui como tríptico 30 por 20. Né? Salvei aqui. Agora eu tenho um modelo de usuário pronto. Então significa que se eu fizer alguma coisa aqui, fizer algum outro tipo de impressão e avacalhar tudo e mexer tudo, eu da próxima vez posso simplesmente vir aqui e clicar aqui e o meu tríptico está pronto para eu utilizar de novo. Rafa, e se eu quiser repetir a foto no tríptico? Porque eu não consigo selecionar a foto duas vezes aqui, né? Digamos que eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer essa imagem aqui, ó, no meio. E essa imagem aqui repetida nos dois cantos, aparecendo aqui do lado e aparecendo aqui do lado, né? Fazendo uma composição. Como é que eu posso fazer isso? Simples. Eu pego essa imagem aqui e crio uma cópia virtual dela, para eu ter duas dela. Então, botão direito do mouse, criar cópia virtual e criei uma cópia aqui, ó. E organizo elas na ordem que eu quero colocar elas nas células. Criei aqui, agora eu tenho e é só posicionar aqui do jeito que eu quero e criei um outro tríptico aqui, repetindo a mesma foto. Então, se eu quiser fazer a mesma foto 3 vezes, crio 2 cópias virtuais e faço aqui. Rafa, eu poderia utilizar a opção repetir a foto na página, repetir uma foto por página? Sim, mas daí quando eu faço esse ajuste aqui, ó, ela ajusta as 3. Então, se eu quiser fazer um corte diferente em cada uma delas, isso daqui não serve. Eu preciso criar as cópias virtuais. Beleza? Eu ainda tenho algumas opções aqui no painel página que vocês podem explorar se quiser. A mais importante delas, na minha opinião, é a cor do fundo. Então, se eu não quiser que o meu tríptico seja branco, eu posso acionar aqui e trocar a cor dele, né? Se eu quiser trocar a cor, eu clico aqui. Eu só estou vendo preto e branco, mas a barrinha de matiz está aqui no canto. Então, se eu subir aqui, ó, é a barrinha de saturação, quer dizer. Então, eu vou ter aqui as outras opções de cores, se eu quiser escolher uma cor específica para o fundo do meu tríptico, né? Vocês vão ver aqui que tem uma bordinha preta em volta das minhas fotos. Esta borda, ela só está aqui para mostrar onde a célula está. Se eu desativar as guias, ó, eu vejo que meu tríptico, na verdade, não tem bordas, a não ser que eu acione a opção de borda do traçado aqui na configuração da imagem aqui em cima. E eu posso pôr uma bordinha no meu tríptico. Né? Então eu tenho todas essas opções aqui que eu posso utilizar. Vamos fazer com fundo preto essa daqui. Né? Vocês podem explorar. Querendo salvar o meu tríptico de novo, impressão em arquivo aqui e vou salvar como tríptico 2. Né? Eu vou corrigir. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro aí. Lembrando que o que nós estamos fazendo aqui é explorar o módulo imprimir para poder criar o nosso tríptico, né? Se você conhece o Photoshop, você domina, ou algum outro programa de layout, como Illustrator, CorelDRAW, InDesign, por aí vai, esses programas certamente vão te dar muito mais possibilidades e muito mais poder e muito mais controle para você fazer isso exatamente do jeito que você quer. Né? Aqui no Lightroom a gente está utilizando as ferramentas que a gente tem para produzir o efeito que a gente quer. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa aí o seu joinha. Se inscrevam na página para estar sempre recebendo notificação dos vídeos. E convidamos a todos para participar lá do nosso grupo Lightroom Brasil no Facebook, né? Caso você tenha dúvidas, pode postar lá e a gente conversa por lá. Beleza? Vejo vocês aí no próximo vídeo e uma boa semana para todos vocês.